Olá, meus amigos, bom dia, que alegria estar aqui novamente para darmos continuidade à nossa reflexão sobre as lições desse livro maravilhoso, né? Eu rogo sempre a Deus encontrá-los na quarta-feira, em todos os dias, né? Sempre pedindo a Ele que todos nós estejamos com muita saúde, muita paz, muita harmonia, né? Mas que a nossa saúde seja principalmente a saúde espiritual, né? É essa que nós estamos ainda bastante enfermos, né? E é dessa enfermidade espiritual, dessa perda de vitalidade espiritual, que o tema de hoje que nós vamos conversar, que está em Lucas, capítulo 23, versículo 31, e Emmanuel vai dar um título excepcional: Madeiros Secos. Já já nós vamos contextualizar tudo isso, né? Está no processo de crucifixão do Cristo, quando ele inicia a jornada então para o Calvário. E nós vamos ver nesses relatos, não é? Quando então Simão de Cirene, né, a cruz, ele vai ter que ajudar a carregá-la, né? Então, desculpem. E o versículo 31 do capítulo 23 nos diz assim: porque, se ao madeiro verde fazem isto, que se fará com o seco? Não é? Na tradução que eu tenho da Bíblia do Peregrino, diz assim: pois se tratam assim a árvore viçosa, cheia de vida, né? O que não farão com a seca? Não é? Se aquele que está vitalizado de plena vida em si, aquele que é o pleroma, né? Que está pleno de Deus em si, pleno de vitalidade, não importa a condição que ele esteja, né? Então, muitos de nós que estamos aqui, como eu estou falando com vocês, estou aqui encarnado, vivo, na carne, residindo na carne. Mas muitos de nós podemos estar aqui nessa condição, independente das circunstâncias que estamos vivendo, na dificuldade ou nas facilidades, na abundância ou na miséria, na doença ou na saúde, né? Em todos os casos, nós podemos estar aqui sendo madeiro seco, ou seja, sem a seiva, sem a essência de Deus em nós, sem a vitalidade espiritual. Né? O espírito está desnutrido da seiva de Deus. Não é? Essa secura, essa desvitalidade está em nós, no nosso interior, no nosso sentimento, né? Então, a nossa vitalidade em nós, sem vitalidade, sem essa vitalidade espiritual, os nutrientes de Deus, do Cristo, que é a essência dos seus ensinamentos, essa enfermidade, essa fraqueza no caminhar, é que nos causa tanta dificuldade. Então, os obstáculos são colocados por nós mesmos, porque nós nos esvaziamos da seiva divina para nos alimentarmos da seiva apenas do mundo terreno. Nós temos que viver aqui, temos que sim, é uma morada divina a terra, porque ela foi criada por Deus. Mas nós temos que saber transitar entre os parâmetros da materialidade e do espírito. Nós temos que equilibrar essas circunstâncias de vida, né? Porque se assim fazem com aquele que está pleno de vida, não importa se ele está encarnado ou não, porque ele é o Cristo, não é? O que farão conosco? E qual será a nossa reação? Não é? Se nós passarmos pelas mesmas circunstâncias, pelas mesmas não, que Deus não vai permitir, porque nós não temos condições de enfrentar aquilo que o Cristo enfrentou. Mas as circunstâncias difíceis que todos nós passamos, não é? Como enfrentar as dificuldades sem estar vitalizado espiritualmente? Nós vamos sucumbir. Então, qual é a seiva que os galhos, a seiva da árvore viçosa que é o Cristo, que nós temos que nos alimentar? É dele, não é? Então, começa a narrativa de Emmanuel, e ela, no aspecto, quando o Emmanuel vai falar dessa característica de estarmos vitalizados, né?
na nossa vida, no nosso dia a dia, e fazer uma relação desse aspecto comportamental entre nós e como Cristo procedeu. Então ele é o parâmetro para que nós possamos seguir, né? Então diz assim: Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina. Então ele está nutrido pela seiva de Deus, que está com ele, por isso ele é pleno de Deus, porque ele absorveu plenamente a vontade de Deus, né? Espalhando ramos fartos. É o Evangelho, é a boa nova. Tá nos nutrindo, é a árvore viçosa nutrindo aqueles que seguem os princípios éticos, morais e de vida do Cristo Jesus, não é? Espalhando ramos fartos, perfumes consoladores, não é? Nos consolar ante as dificuldades do mundo. E frutos substanciosos entre os homens e o mundo. Não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Porque aquele que está vitalizado da seiva do Criador, da seiva de Deus, ele não faz isso. Ele retribui na mesma proporção que o Cristo retribui para nós. Se nós estivéssemos pleno da seiva de Deus, nenhum de nós levaríamos à crucifixão, ao sofrimento, à maldade. Nós não iríamos impor ao nosso semelhante nenhum tipo de sofrimento. Nós compreenderíamos uns aos outros, nós amaríamos uns aos outros. E o Cristo nos amou apesar de tudo que fizemos com Ele. Então essa é a relação que nós temos que entender. Por que nós fazemos isso? Porque somos madeiros secos, estamos desnutridos. Eu acho essa palavra, nesse contexto aqui, magnífica. Desnutrido espiritualmente de sentimento, de amor pelo próximo, não é? Então, lá na tradição, né, nos idos tempos do Cristo, né, assim como na tradição, o mundo ainda permanece, né, com o olhar apenas físico. Se nós olharmos para nós mesmos e para os outros, para os nossos irmãos, para o nosso semelhante, apenas com esse olhar, é sinal que nós estamos desvitalizados, nós estamos sem o olhar espiritual. Nós estamos sem o olhar generoso que o Cristo falou, não é? Sem esse olhar generoso, se nós estivermos, todo o nosso interior será luminoso. Então, a luz interior é o que vitaliza esses ramos. Então, são ramos belos, que estão nutridos e produzirão frutos bons, não é? Ou seja, sem ver e refletir com a consciência sincera. Porque se estivermos distanciados, desvitalizados, desnutridos da boa nova que é o Cristo, como que nós vamos fazer uma reflexão com o padrão do Cristo? Entenderam a incoerência? Não é? A consequência é essa. Na seiva daquele que vitaliza a vida. Por que ele nos vitaliza a vida? Para caminharmos nessa trilha a vida, porque ele é o caminho, ele nos vitaliza no caminho para encontrarmos a vida eterna, a verdade. É assim que nós vamos caminhar para nos dirigirmos então ao mundo celeste. Estamos transitando no caminho com muita dificuldade para o mundo regenerador, depois vamos caminhar ainda com algumas dificuldades, mas melhor, um pouco melhor, para os mundos ditosos. Aí caminharemos a passos largos, ainda depende de nós, para os mundos celestes, a condição de espíritos puros. Mas a seiva é a boa nova. A seiva do padrão do mundo de prova e expiação terreno é o Cristo em nós. Não o Cristo da religião, não é isso. É o Cristo ser crístico. Ele tem o potencial, as potencialidades totais para nos vitalizar nesse caminho, né? Então, o amor no olhar é conquista, olha, nós estamos falando de olhar. Da cruz, o que ele falou? Não é? Da cruz, o que nós temos aqui logo nós estamos falando do versículo 23, 31, e lá no 34 ele não diz, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Esse é o olhar de amor. Ele olhou toda a nossa miséria, a nossa ignorância, a nossa estupidez, a nossa maldade, e assim ainda pediu ao Pai que nos perdoasse, porque eles não sabem o que fazem. Então a dor maior dele é ver a nossa ignorância. Que ignorância? O desconhecimento da nossa própria natureza de filhos de Deus, que é amar. Então
no, no livro Pai Nosso, nós temos outro ensino de Emmanuel, né? O amor no olhar é conquista de preciosos acréscimos de vida espiritual. É vitalidade. Quanto mais nós potencializarmos o nosso olhar espiritual, que no amor, não é, será acrescentado em nós, introjetado em nós, emanado em nós a vitalidade do Cristo, que é a sua capacidade de amar, não é? Isso lá no livro Alma Viva, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, e diz, olha, mesmo na cruz, espraiou, acho magnífico, um olhar na multidão desvairada, totalmente desequilibrada, né? Totalmente perdida em si mesmo, e assim nós ainda continuamos, né? Desvairada e considerando nossas necessidades espirituais, murmurou compassivo, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. São ignorantes da própria condição, da própria natureza. Achamos e ainda pensamos que a nossa natureza provém do próprio mundo espiritual, do mundo material, não é? No sentido materialista, ateísta, não é? Então, quando nós nos potencializarmos interiormente e construirmos um olhar generoso e de amor para o nosso semelhante, o percentual de madeiros secos na terra vai diminuir muito. A maioria estará vitalizada com esse amor crístico que perpassa todo o nosso interior, não é? Então prossegue Emmanuel. Desde milênios remotos, não é? Desde milênios remotos, o Salvador, o puro por excelência, que não devemos esperar por nossa vez, criaturas, olha, endividadas, que somos representando galhos ainda secos na árvore da vida, ainda secos. Temos aquele princípio, a centelha divina em nós, ninguém está desvitalizado completamente, mas ainda estamos com um percentual de vitalidade muito baixo. Por isso essa fraqueza. Eu gosto de um termo que o Raul Teixeira fala, anemia espiritual. Por isso essa fraqueza, esse sofrimento, porque retiramos, né, o nutriente que nos fortalece para caminhar, porque se fortalecemos o espírito, por consequência o perispírito também aí o corpo fica vitalizado, independente daquilo que ele está passando, daquilo que ele está sofrendo, né? Então, o que nos diz aqui, os resultados, quais são os resultados, as consequências disso? São desastrosas, profundamente, ou seja, de nossa negligência, né, negligenciamos a vida, somos indisciplinados, né, a nível de espiritual e de valores, né, e isso ocorre aonde? No plano da consciência. E aí o sofrimento é atroz. E aí ou nós partimos para a revolta, para o mero arrependimento, e não nos transformamos. Transformar é receber uma transfusão de vitalidade no Evangelho, que é a Boa Nova. É ele que infunde essa seiva, esse nutriente, que nos revigora para caminhar ante os sofrimentos desse plano de provas e expiações, não é? Ou seja, o destino, lá no livro Justiça Divina, nós temos outra colocação muito importante, o destino vai sempre nos dar, né? Sempre aquilo que nós dermos. Entenderam? Então, quando mais nós doarmos amor, mais a vida, no destino, na sequência de nossas jornadas, nós precisamos dar para receber. Isso é uma lei, isso é um princípio lógico, a lei da reciprocidade. Não há como caminharmos no egoísmo, pensarmos só em nós. Nós precisamos fazer essa transmutação de sentimentos de amor uns com os outros. É um fortalecendo os outros. Mas esse egoísmo, esse nosso narcisismo, esse excesso de egoísmo, não é? De querer tudo para nós, não é? Então, o que nós aprendemos nessas condições, não é? Nesta experiência daquilo que nós dermos, daquilo que nós fizermos, Emmanuel vai dizer agora, e
no livro Pão Nosso nós vamos trazer outra lição muito interessante, né? Em cada experiência necessitamos de processos novos, ou seja, de renovação. E o que é renovação? É revitalização. A cada encarnação nós somos revitalizados para nos alimentar, nos nutrir com esses ensinamentos. O que nós fazemos? Permanecemos inertes em nós mesmos, a nível comportamental, psíquico, emocional, sentimental, não é? Então, processos novos no serviço, olha, de reparação e corrigenda. Reparar o que causamos e corrigir a nossa rota, porque quando nós entramos no caminho para a verdade, para a vida, nós vamos ficando nutridos, recebemos essa seiva, não é? Essa transfusão, essa infusão de amor, que nós mesmos vamos captando ela. E aí vamos ficando fortalecidos no caminho. Então, em nossas experiências, né, como aprendizes que somos, porque nesta experiência terrena nós somos aprendizes, não é? Para transpormos a nossa condição desse mundo, não é? De aprendiz, nós precisamos valorizar a nossa permanência aqui nesse plano como dádiva de elevação e aprimoramento. Então, quando nos vitalizamos, nos elevamos e nos aprimoramos. Agora, a inércia é permanecer desvitalizado, é com o mesmo padrão de antes. Não caminhamos, não é? Então, Emmanuel prossegue. Somos madeiros sem vida própria. Madeiros sem vida própria. Não temos autonomia, vitalidade própria. Não conseguimos caminhar, dar um passo, não é? Então, que as paixões humanas inutilizaram, ou seja, os excessos de tudo aquilo que Deus, as dádivas, tudo que Deus propiciou para nós, a natureza, a vida na terra, nós podemos desfrutar, mas não abusar. Então, os excessos das paixões humanas é que nos inutilizam. Olha, em sua fúria destruidora. Porque queremos, nós somos vampirizadores. Nós queremos devorar tudo em excesso, em todas as nossas ações, não é? Então, no livro Cartas do Alto e no livro Palavras Sublimes, também psicografadas por Francisco Cândido Xavier, olha, faliram, eu acho isso aqui magnífico, faliram os processos verbalistas. Já cansou todo mundo, é muito falatório, e pouca ação, pouca atitude, pouca mudança, pouca renovação. A mudança de conduta praticamente continua estagnada. Poucos estão se esforçando para isso, não é? Então faliram os processos verbalistas de reajustamento moral, sem qualquer ligação essencial com o Cristo. Olha o processo de distanciamento, de discussões de outros setores, né, que estão reinserindo a crítica às religiões institucionais também, que tem prejudicado muito esse processo de espiritualidade do ser humano, de vitalização do amor para o ser humano. Então nós estamos nos perdendo nisso. E a boa nova, que é a renovação interior do ser humano para aprendermos a amar uns com os outros, tem muita retórica, muita teologia, muita filosofia, muita ciência, e nenhuma prática na relação uns com os outros. Nenhuma prática no sentido de amar e de compreender. No sentido de amar o inimigo e orar pelos que nos perseguem. Ainda continuamos como na tradição, como falando, apenas amando o nosso próximo e odiando o nosso inimigo. Por isso que permanecemos desvitalizados de amor. O nutriente, a vitalidade para os galhos secos renovarem a vida, não é? É o amor, é o sentimento, não é? Então diz no livro Palavras Sublimes, as gerações do ódio e da vingança se embriagam no vinho sinistro da guerra. E todas as conquistas científicas dos povos são empregadas em extermínio e destruição. Porque se essas instituições religiosas, teológicas, filosóficas, científicas, sociológicas, tivessem esse olhar generoso, estivessem nutridas, o que ele está falando? Essas instituições,
a nível coletivo, estão secas, desvitalizadas, são madeiros secos no sentido coletivo. Porque não amam, estão se degladiando umas com as outras, destruindo umas às outras. E qual a consequência para os indivíduos? Praticamente a mesma, se não soubermos enfrentar esse processo, não é? Então, prossegue Emmanuel. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frontes raquíticas não produzem. Então, o pêssego e outras aves, quando estão desvitalizadas, as folhas estão secas, geralmente há a poda e eles sacodem para que as folhas secas, desvitalizadas, porque o madeiro, os ramos, né, e os galhos não têm mais nutriente, por consequência, as folhas que gerarão frutos estão mortas. Olha que lição belíssima que Emmanuel está trazendo para nós, não é? Porque, como voltamos a falar da tradição, no tempo do Cristo, né, os fariseus se sentiam os únicos diante de Deus e não compartilharam a seiva do amor. Por isso Cristo veio. Por isso, quando nós começamos o capítulo 7 de Mateus, não é? O capítulo 6 de Mateus, Jesus fala que não veio mudar a lei. Ele veio revitalizar a lei com amor. Ele veio cumprir, mas nós não entendemos que aquela lei, aquilo que está lá, só pode ser cumprido com o amor. Não é? Senão perdemos força, que força? A espiritual. Não é? Então, a calúnia contra os seus adversários e a bajulação com o império dominador. Então, eles tinham todo aquele processo individualista, excludente, literal, não é? E eles, contra os seus adversários, aqueles que queriam transformar como Cristo, eles construíam argumentos para denegrir, com injúrias, com calúnias, com perseguições. Agora, eles eram e eles odiavam mais o Império Romano, não é? Mas quando eles viram no Cristo uma possibilidade deles perderem o seu status quo, não é? Econômico, social, sacerdotal, o que eles bajularam o Império Romano, que também era um algoz terrível, aquele povo, para crucificar o Cristo. Então nós permanecemos engendrados e mancomunados somente no plano terreno, não é? Então, o amor, não é? Ele é o nutriente da árvore. Não há nutriente que reestruture uma árvore para que ela tenha vitalidade lá na sua raiz sem o amor. Só ele, a semente do amor, semeada, só ela pode dar frutos bons. Ela não perde a vitalidade no caminho, ela não perde força, né? E isso é universal, né? Mas vamos dizer assim, para nós sentirmos essa vitalidade, né, e sentirmos seus efeitos, ela precisa ser plantada, semeada diuturnamente nas nossas ações uns com os outros. Não é? Ela precisa ser semeada, a terra precisa ser sulcada, arada, nós precisamos regá-la, nós precisamos podá-la. Quando nós estamos podando o quê? Para aperfeiçoar. Podar é começar a reparar. Podar é jogar para fora aquilo que não está vitalizando a raiz de nós, que devemos ser essa árvore vitalizada, sermos uma árvore vitalizada dos nutrientes do Cristo, que é a sua capacidade de amar, não é? Então, quando o efeito benéfico e compensador produzem o efeito benéfico e compensador é o quê? É renascer em si mesmo, é revitalizar a si mesmo e revitalizarmos uns aos outros. Porque uma árvore, se ela estiver em volta só madeiro seco, ela não vai conseguir vitalizar as demais. Por isso que todos nós temos que nos revitalizar, dar uma sacudida para o que já perdeu força, caia, e então os galhos se renovem. É isso que nós temos que fazer, não é? Então, olha, o martírio, não é, do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação.
a nossa capacidade de imaginar e de exercer a maldade, a perversidade e todas as qualificações que nós podemos dar ao mal, a capacidade humana de se especializar no mal, não é? Então, como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos a seiva fecundante, por nos transmitir a vida. Ele doou o seu amor para que nós pudéssemos absorver cada um esses nutrientes e nos sentirmos fortalecidos pelo caminho. Agora, ele, pleno dessa vitalidade de Deus, ele passou por tudo isso e em nenhum momento ele teve fraqueza espiritual. O seu espírito em momento nenhum ficou enfermo como o nosso, nos aspectos psíquicos, emocionais, etc, etc, etc. Não é? Ele passou por tudo isso e enfrentou porque estava pleno, a árvore verde plena, aquela que jamais perde a vida, não é? Então, olha, devido a nossa o quê? Eu acho muito interessante isso aqui, não é? O que vai predominar em nós, não é? Isso é devido à nossa profunda ignorância e miséria espiritual. Porque a nossa miséria, na realidade, é moral. Porque se nós não fôssemos tão desvitalizados, tão sem a seiva moral do Cristo, não é? Não haveria miséria no sentido social, no sentido econômico, no sentido das relações humanas. Não haveriam tantos necessitados. As instituições humanas cumpririam seus deveres na saúde, na educação, na alimentação, na estruturação da sociedade. Teríamos um mundo salutar que nos causaria um bem-estar. Mas o que causa tudo isso a nível da corrupção humana em todos os segmentos da sociedade? É a miséria moral. Um espírito que é miseravelmente moral, espiritualmente ele é o quê? Extremamente pobre. Esse é o pobre de espírito. É aquele que gera a miséria e o sofrimento. Não é? Então, ninguém consegue realmente auxiliar a ninguém sem amor e sem dor, para que haja bondade, concórdia e verdade. Então, sem amor, não é? E sem dor. Agora, com amor, a suportabilidade da dor e das vicissitudes que nós vamos passar aqui no mundo, nós trilhamos esse caminho. É o exemplo do Cristo e de muitos outros grandes ícones que se sacrificaram e que sofreram para continuar demonstrando com exemplos e não com palavra e retórica a vitalidade que o Cristo trouxe. Esses espíritos se vitalizaram na árvore viçosa que é o Cristo, não é? Então, porque como trazermos a bondade, a concórdia e a verdade sem estarmos com essa vitalidade? Então, o que predominou naquela época com a crucifixão do Cristo e de tantos outros, não é? Predominou a maledicência, a perversidade, o ódio e principalmente a impiedade. O ímpio, na tradição, vamos colocar lá na tradição dos judeus antes de Cristo, o ímpio é uma palavra muito forte naquela tradição. O ímpio é aquele que pratica o mal de forma dolosa, por prazer. É uma necessidade que ele tem dentro de si de praticar o mal, de fazer o mal, de levar o sofrimento ao outro, em todas as maneiras, na injúria, na calúnia, na maldade, na agressão, na tortura, na violência, em todos os tipos. O espírito ímpio, ele está desnutrido de sentimento. Não é? Então, prossegue Emmanuel. Olha, como lenhos ressequidos ao calor do mal. Olha, esse sol que nós temos, velho, ele nos nutre com a vitalidade do amor. O amor do Cristo é o sol que nos traz esse nutriente. Agora, nós estamos ressecados porque nós estamos nos nutrindo daquilo que gera, né, porque o bem vitaliza, o mal satura. Então, um espírito saturado, qual a consequência dele? Ele está cansado, enfermiço, saturado. Ele está sem força. Ele só tem força para continuar praticando o mal.
ele não tem força para praticar o bem, para se renovar, porque ele não consegue, porque ele está preso em si mesmo e nos seus preceitos do mal, não é? Então, isso é o quê? Esse amargor, tudo isso que nós passamos, qual a causa? É as nossas próprias imperfeições. Não é castigo de Deus, não é condenação de Deus, não é? Então, esse é o inferno consciencial, não é? Prossegue Emmanuel. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre. Fomos nós, não é? Por espírito de maldade e de ingratidão. Porque o que o Cristo nos doou não interessava a eles. Obrigava-os a uma transformação, não é? Mas nos outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Então, na lei da reencarnação, Deus nos proporciona, Ele nos revitaliza, continua sempre, para que nós possamos então sermos revitalizados, renascermos dentro de nós mesmos e nos nutrirmos pelas leis naturais, pelas leis divinas que são regidas pelo princípio do amor, não é? Então, quando nós falamos do Império Romano, esse mundo que organizou, né? Então, não é só o Império Romano. Então, o Império Romano, né? A sua maldade, o grau de perversidade do domínio de todos os impérios, não são só eles, não é? E a hipocrisia farisaica, a classe sacerdotal, não é? Que manejavam, usavam, manipulavam os seus interesses para permanecerem nas suas condições favorecidas, né? Fizeram-se inimigos de quem? Do amor. As consequências vieram para quem? Para eles mesmos. No plano espiritual, quais serão as consequências daqueles que estão desnutridos de amor e praticando o mal? E nós, e aqueles que quisera eu estar assim, nutrido de amor, passando por todas as consequências. Qual será a nossa condição no plano espiritual? É só nós avaliarmos isso, né? No entanto, olha agora o ensinamento do Cristo, o verdadeiro ensinamento do Cristo, que a doutrina espírita nos ensina, o que Emmanuel está falando. No entanto, apesar disso, nós não temos lá em Mateus 5,43, ouviste o que foi dito? Né? Na tradição dizia assim, você deveria amar somente o seu próximo e odiar o seu inimigo. Jesus diz, porém eu vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha o ensinamento que nós temos agora no livro Justiça Divina, não é? Fizeram-se inimigos do amor, no entanto devem ser amados para despertarem sentimentos adormecidos no seu cerne, no seu interior, lá no melhor que nós temos, porque a centelha divina está ali. Então, se eles estão desvitalizados, a proporção dos seres humanos encarnados, ainda a maioria está desvitalizada. Então, se nós os odiarmos, eles se tornarão madeiros secos mais ainda. Mas esse mais ainda é o que continuarão e serão cada vez, exercerão cada vez mais males atrozes. Se especializarão no mal, na perversidade. Agora, se nós os amarmos, nós temos que entender essa lógica, se nós os amarmos e orarmos por ele, nós vamos nutri-los, ainda que eles rejeitem, porque a força do amor, não há barreiras para ela, mas nós precisamos estar em maior proporcionalidade, né, do que eles. Por enquanto nós ainda somos menos, por isso tanto sofrimento aqui na Terra, não é? Esses sentimentos estão adormecidos neles, porque ninguém é mal absolutamente, Deus não permite. Mas ele precisa reacender cada um de nós individualmente e coletivamente, né? Para melhorarmos a nossa condição. Então, cada consciência que está transviada, que está perdida, que pegou atalhos nesse caminho da verdade da vida, né? Tem que assumir isso, né? Nessas experiências, né? Quanto
os seus desejos, a fim de quê? Porque se uma consciência ela estiver plena do seu raciocínio, ela estiver psiquicamente razoavelmente equilibrada emocionalmente, ela vai olhar para si mesmo e vai querer retificar-se. Ela vai recuperar o que em si? A sua afetividade. Porque quando está nesse padrão de mal, nós não temos afeto nem por nós mesmos. Tamanho é a nossa prática do mal, não é? A sua afetividade, né, é de incomparável necessidade. A afirmação dos sentimentos e da consciência humana. Então, a nossa capacidade de afetividade, de amar, é ilimitada, é infinita. Nós temos todas essas potencialidades, mas nós precisamos regar, nutrir, sucar aqueles galhos do pessegueiro. Nós precisamos sacudir isso aonde? Dentro de nós. O que está ressecado em nosso coração, simbolicamente falando, né? Então, esses sentimentos, se sucarmos aqui, por consequência, a consciência também vai ser, como diz o outro, chacoalhada. E aí nós vamos ter uma visão melhor enquanto seres humanos, não é? E para encerrarmos, nós vamos deixar aqui duas frases. A primeira do livro Consolador e a segunda, olha, eu acho o título aqui é de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Vidas Vazias, não é? Então, olha, de modo algum poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus, estabelecendo dados comparativos entre o Senhor e o homem, porque a nível psíquico, mental, filosófico, científico, em todos os aspectos do conhecimento, qual homem teria aqui a capacidade de analisar o Cristo, o ser crístico? Nenhum. Porque a maioria de nós estamos perdidos em nós mesmos. Então, só um ser do seu padrão, ou Deus, pode avaliá-lo. Porque tamanho foi o seu sofrimento e o seu jugo, ele não se perdeu psicologicamente em nada. Alguém viu ele se revoltar? Alguém viu o Cristo depressivo? Quando ele roga por nós, o cálice que ele pediu para ser evitado e que ele sofreu é ver que nós, apesar dele ter vindo e nos ter doado tudo aquilo, nós o rejeitamos. Por quê? Pela nossa ignorância da nossa condição espiritual. Então ele não viu mais o mal em nós, ele viu ignorância, ele viu desconhecimento do bem. Por isso que ele nunca deixou e nunca deixará de nos amar. Ele vai recolher todas as ovelhas por redil. Mas nós precisamos segui-lo, não é? Nós precisamos nos orientar pelos seus ensinos. Nós estamos nos orientando só pelo que as religiões nos falam. E aqueles que falam em nome das religiões são seres humanos igual nós. E muitos estão sem vitalidade nenhuma, estão nos púlpitos e são madeiros secos. Em todas elas, inclusive na doutrina também. Porque se estamos no mundo de provas e expiações, porque todos nós ainda temos muita coisa a reparar, a mudar, a transformar, não é? A retificar. Então, agora a frase do livro Vidas Vazias. O caminho mais seguro para a recomposição espiritual é a conduta do amor, pautando a existência nas diretrizes éticas da fraternidade. Quando seremos fraternos? Quando compreendermos que somos irmãos, que somos um só em Deus, um só em Cristo, independente das religiões que seguimos. Agora, depende tudo do amor e da capacidade que temos de amar. Todos que amam verão a Deus. Todos os que amam. Não é isso? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Como purificar o coração sem amor? Não é? Meus amigos, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo final desse dia, não é? Um restante de semana com muita paz, muita harmonia, muita saúde espiritual. Vamos tentar nos vitalizar no princípio do amor, no princípio que rege todas as criaturas, porque Deus é amor. Um abraço a todos, meus amigos. Fiquem com Deus.